É curioso que o nosso tema é prece, né? Modos de orar. E a gente estava pensando, né, como é que a gente poderia conduzir. E eu lembrei de algumas coisas no caminho. A gente vem articulando os pensamentos, abertos às impressões. E a gente nem se dá conta do que vai acontecendo no entorno. E aí, de repente, a gente se encontra num estado energético enorme, quase dando saltitos, abraçando, sorrindo, num estado de felicidade daquele que retorna, né? Que reencontra de alguma forma uma vibração conhecida, um sentimento ameno. E aí a ficha caiu. E eu decidi mudar um pouco o ponto de entrada na nossa fala. Aí a gente vai lá para Santo Agostinho no final do capítulo 27, quando ele dita em 1861 em Paris uma mensagem belíssima sobre a felicidade que a prece proporciona. Mas antes da gente entrar ali, acho que é interessante a gente pensar, será que a prece proporciona felicidade? E se proporciona, de que forma? Né? Que mecanismos são esses que nos ajudam de alguma forma a modificarmos nossos estados de espírito? E será que nós sabemos orar? Será que sabemos fazer preces? São alguns pensamentos que a gente vai trabalhar ao longo dessa nossa fala. Mas eu queria deixar vocês tão intrigados quanto eu estive quando eu li esse trecho. Eu levei um tempo para conseguir perceber, e aí, quando a ficha caiu, eu finalmente me dei conta de que eu acho que eu ainda não sei orar. Nos diz Santo Agostinho, já no segundo parágrafo: avançai pelas veredas da prece e ouvireis as vozes dos anjos. Que harmonia! Já não são o ruído confuso e os sons estrídulos da terra, são as liras dos arcanjos. São as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicadas do que as brisas matinais, quando brincam na folhagem dos vossos bosques. Por entre essas delícias não caminhareis. A vossa linguagem não poderá exprimir essa aventura. Tão rápida entra ela por todos os vossos poros, tão vivo e refrigerante é o manancial em que, orando, se bebe. Dulçurosas vozes inebriantes, perfumes que a alma ouve e aspira, quando se lança pela prece às esferas desconhecidas e habitadas. Sem mescla de desejos carnais, são divinas todas as aspirações. E prossegue. E eu fiquei pensando, eu tive dificuldade de pensar, de lembrar quando foi que eu fiz uma prece que eu me senti passando por um cenário de descrição como esse. Normalmente nós somos levados à prece pelos atos mecânicos do nosso dia a dia, de manhã, ao anoitecer antes de dormir, nos momentos em que nos deixamos levar mecanicamente na abertura das reuniões, antes do passe, nos momentos de dificuldade, quando o sufoco aperta os nossos calos, as dores saltam nossos corpos, e aí buscamos a prece como um refúgio para tentar perceber recursos que nos ajudem a sair deste estado. Mas tão poucas vezes registramos momentos em que somos alçados de forma concreta a estes cenários de felicidade ampla. Bom, pelo menos eu. Eu não sei vocês, como vocês fazem prece, em que momento vocês se sentem envolvidos por esse movimento de prece,
mas talvez eu possa contar nos dedos quantas vezes eu consegui me sentir alçado a esse ambiente que nos descreve Santo Agostinho. E aí fiquei perguntando, será que toda prece deveria funcionar assim? Qual é realmente o mecanismo da prece? Seria um movimento de louvor? Seria um movimento de humildade? Seria um movimento de resgatarmos recursos para o nosso movimento encarnatório? Seria realmente um ato que deveria acontecer de forma mecânica? E aí eu fiquei pensando, além disso, né? Para que tudo isso? Se nós temos ferramentas e veículos tão próprios para direcionarmos nossas vidas. Temos nosso conhecimento intelectual, nossa capacidade de raciocínio, temos nossas mãos, maravilhosos instrumentos para construirmos e transformarmos as realidades à nossa volta. Contamos com a concretude da matéria a nos servir de ferramentas para construirmos nossos lares, para construirmos o conforto, para estabelecermos formas de comunicação, para estabelecermos modos de vida, de vestimenta. Para que, afinal, precisaríamos da prece? E essa é uma reflexão interessante de nós fazermos. Por que nós oramos? O que tem nos levado a orar? Antes mesmo de nós questionarmos se estamos fazendo bem a prece. Porque essa é uma reflexão. Nós só podemos questionar se estamos orando bem se nós sabemos o objetivo dessa prece. Eu queria convocar vocês a fazermos um exercício. A gente vai quebrar o protocolo. Da mesma forma que eu estava quebrando o protocolo lá embaixo. E aí cheguei, né? E aí foi gostoso abraçar a Simone. Foi gostoso beijar a Anitta. E foi tão gostoso aquele movimento ali que eu até esqueci que eu abracei a Anitta, beijei a Anitta. E fui lá e fui abraçar e fui beijar a Anitta de novo. E aquele movimento, e a Rafa, e o Júnior, e aquele pessoal ali embaixo, aquela coisa gostosa. Chegou uma hora que eu estava tão saltitante de energia, que eu pensei, não, peraí, eu preciso subir para dar uma acalmada, porque senão eu não sei que palestra que eu vou fazer. E aí aqui, na hora que a gente sentou, me veio uma lembrança de uma figura de uma das minhas viagens, uma das poucas viagens que a gente acaba se permitindo a fazer, que eu trago como algo bastante icônico, né? Se eu tivesse preparado isso, talvez eu tivesse trazido a foto, mas eu não me organizei para isso. Na realidade, essa imagem ela voltou à minha mente quando eu estava aqui tentando ordenar esses quilowatts energéticos que estavam soltando chispas. Mas é mais ou menos assim. Estava num calçadão de uma praia, numa área extremamente urbana. Um calçadão que tinha uma visão de cima de uma praia, finzinho de praia. Olinda, Pernambuco. E era uma praia sem graça. Na realidade, uma praia que nem era tão limpa assim, nem era tão grandiosa assim, mas que era bastante icônica. Tinha um barco na areia, barco de pesca, barcos pequenos na areia, frutos da maré vazante, da maré que baixava. Tinha uns cavalos amarrados, tinha umas crianças, uns jovens, uns vendedores ambulantes ali na beira do calçadão. E de repente a gente olha e se questiona, aquele garoto vai mesmo levar aquele cavalo para tomar banho de mar? É isso mesmo que eu estou vendo? E aí sentei para observar aquilo. E o garoto entrou com o cavalo dentro d'água e começou a banhar o cavalo. E os outros garotos chegaram, se apropriaram de um barco que estava ainda boiando, fizeram de trampolim. E em poucos segundos tínhamos uma cena típica de uma bela pintura. Graças a Deus eu estava com minha câmera e consegui retratar várias daquelas fotos. Dos garotos remando o barco para buscar um ponto mais fundo.
os garotos brincando de rei da ilha no barco, o cavalo cavalgando dentro d'água, sem sela, com o garoto na garupa, o mergulho do cavalo na água, a briga do vendedor, dono do barco, quando viu que os garotos tinham transformado o barco em trampolim, a fuga da criançada, a saída do cavalo molhado. E de repente, eu me percebi ligado àquela cena, literalmente ligado, desligado do fato de que a menos de 10 metros de mim havia uma via quase expressa, com ônibus passando em alta velocidade, com carros buzinando, que tinha um garoto traquino de 5 anos de idade fazendo bagunça no calçadão e deixando a mãe irritada, minha esposa e meu filho. Que eu estava numa área de risco, numa área de baixa renda, que eu poderia ter sido roubado, alheio a tudo mais à minha volta, esquecido de que eu estava praticamente a alguns metros de um dos centros históricos mais belos que o nosso país possui, talvez um dos mais antigos de nosso país, esquecido de todo aquele fato e levado a uma cena absolutamente pitoresca, que talvez se repita diariamente, mas que eu tive a oportunidade de capturá-la em essência. Quase que eu podia ouvir as gargalhadas das crianças, o som da água, o cavalo, os gritos do dono do barco, naquela cena que para mim foi única. E aí eu fiquei pensando, eu estava recordando desse sentimento e eu pensei, ligação, correlação, relação, troca energética. Esse é o ponto. Esse é o foco que a prece nos oferece. Mas relação, interação, correlação, troca energética, com o quê? Por que será que eu preciso dessa prece? O que será que essa prece significa? E aí eu gostaria de propor a vocês, né, como eu dizia, eu ia quebrar o protocolo. Devemos ser aí em torno de 100 pessoas no prédio. Mas eu não vou propor nada muito radical, não. Eu gostaria que vocês olhassem para o companheiro do lado, de um lado e do outro. Se apresentassem. Olá, meu nome é fulano. Apertem a mão. Vocês conhecem o companheiro que está do lado de vocês? Será que vocês sabiam o nome desses companheiros? Alguns de nós sim, outros não. E aí eu fiquei lembrando e me recordei de um outro momento que eu levei muito tempo para significar. As reuniões de domingo na Igreja Católica, quando nós somos convocados a oferecer a paz de Cristo. E oferecemos ao companheiro do lado, aos companheiros do lado, companheiro da frente, companheiro de trás, e de repente a reação é essa. Sorrimos, talvez pessoas que nunca mais venhamos a ver, outros companheiros de horário de missa, da redondeza. Muitas vezes nós nem mesmo sabemos os nomes deles, mas essa troca, o olhar, o nome da pessoa, ela é significativa, porque ali estabelecemos uma troca. E eu garanto para vocês, de hoje em diante, nunca mais vocês serão capazes de esquecer esse momento. Porque é uma troca energética. A física quântica nos explica. Trocamos energias, trocamos elétrons. Agora o companheiro do lado leva um pouquinho de nós e nós levamos um pouquinho do companheiro do lado pelo resto de nossas eternidades. Seremos capazes de, ao nos relacionarmos, ao trazermos à mente essa nossa conversa, lembrarmos nosso companheiro, o sorriso,
a possibilidade da felicidade? Como eu fazia agora há pouco, ao me lembrar daquela pitoresca cena, ao trazer à minha memória aquela brincadeira daqueles moleques que eu não sei os nomes, mas que eu sei precisar. Quantos eram, em que circunstâncias, sei descrever o horário do dia, eu lembro da tonalidade do mar, da areia e de uma série de outros detalhes. E neste momento que eu trago isso à mente, eu compartilho com eles essa felicidade. Da mesma forma que quando eu estava lá embaixo fazendo minha troca energética, eu me sentia alçado há um tempo em que eu frequentava de forma assídua as reuniões de sábado e construímos relações, construímos vínculos, construímos laços. O seu Roberto, a Anitta, a Simone, o Júnior, a Priscila, que eu estava aqui, não, será que ela não vem? Né? O que está havendo? E torcendo para que ela chegasse, porque eu gosto de ser, né, de ter um copiloto aqui na cabine do lado, com um sorriso gostoso. Né? A segurança de que eu vou poder falar tranquilamente, porque toda parte ela vai gerir ali e a gente vai falando. E está tudo certo, o som na medida correta, né? As imagens que precisam ser passadas. E a gente vai estreitando esse laço de confiança, de troca, de alegria. Alguns companheiros que foram de mesa de desobsessão, trabalhamos pouco, né? Mas podemos trabalhar juntos, estreitamos laços, trocamos elétrons. Ele e a família dele maravilhosa, as filhas que estão na casa, a esposa com quem me acostumei também a trocar olhares, a conversar com o dedo de prosa. Os encontros de mediunidade de medicina que tivemos a oportunidade de estudar juntos, de dinamizar juntos. Os sonhos coletivamente compartilhados em grupo, que em determinados momentos de nossas histórias saltam às nossas mentes, resgatando todo aquele bom sentimento que foi possível construir até então. Talvez porque o objetivo fosse falar de prece, tenhamos tido a possibilidade de voltar a sentir esse sentimento de pertencimento intenso. Porque o sentimento de pertencimento ele continua. Mas há muito tempo eu não o vivenciava de forma tão intensa como me foi possível fazer hoje. Talvez para compreender o que Santo Agostinho nos diz. Talvez para começarmos a refletir sobre as nossas relações, sobre as nossas ligações. E aí para nós entendermos que o objetivo da prece é construirmos mais intensamente esses laços, esses elos que nos unem e que transpõem as barreiras materiais, chegando ao plano espiritual e nos ligando aos mentores desta casa, aos nossos mentores espirituais, aqueles espíritos por quem temos tanto apreço, por quem nos lembramos com alguma frequência, aos trabalhos que temos desenvolvido, aos desejos de construção da felicidade imortal que tanto almejamos e por que tanto batalhamos dia a dia. A prece, segundo nos dizem os Espíritos na reflexão de hoje, ela tem esse papel. É muito mais do que abrirmos um canal de comunicação para aurirmos recursos e para fazermos pedidos. É a possibilidade de nos sentirmos integrados nessa grande malha de construção que é a vida, partícipes desse enorme jardim de rosas que nos enche a alma com o inebriante odor, com a inacreditável beleza, com o colorido profundo que nos enche a alma, que faz até mesmo com que nós esqueçamos dos espinhos. Esse movimento é que é o movimento
que o espírita busca, ou que pode buscar, ao lançar-se ao movimento de prece. E aí nessa hora a gente entende por que tia Vera vivia fazendo prece em tudo quanto era lugar. Entrava no carro, prece, entrava em casa, prece, chegava no trabalho, prece, ia dormir, prece, ia tomar banho, prece, e estava sempre em prece. Porque ela reconhecia esta ferramenta de estabelecimento de relações energéticas. É como se nós pegássemos todas as possibilidades e norteássemos para o estreitamento dos laços e a troca energética positiva que abre os nossos canais de percepção para identificarmos os recursos de plenitude que a vida nos oferece. Dito assim, parece tão bonito fazer prece, né? Esse é o objetivo. Para a gente fazer mais prece. Para a gente buscar esse sentimento de integração com essa tal dessa oração, que muitas vezes fazemos mecanicamente e não nos damos conta do tamanho poder que uma simples prece tem. Bom, vista a possibilidade de integração, eu quero fazer um convite, porque eu já vi que pela hora eu não vou nem entrar nesse assunto, a gente vai seguir de outra linha de raciocínio. Mas quem quiser estudar mais essa possibilidade de relação, essa integração, vai lá na Gênesis, capítulo 14. A Anitta tá rindo. Porque a Anitta conhece uma história, né? Nosso querido Gustavo Custer, quando foi perguntar ao Altivo Panfiro, já falecido, presidente do Centro Leon Denis, eu quero estudar sobre fluido. Qual é a referência que o senhor me recomenda? Gênesis, capítulo 14, respondeu o Altivo. Tá bom, esse eu já li. O que mais? Ah, tem uma outra ótima. É a Gênesis, é do Kardec, capítulo 14. E ele repetiu umas 3 ou 4 vezes a mesma referência. E fica a recomendação. Para a gente compreender melhor como é que essa relação se faz, Gênesis, capítulo 14. É um cara moderno, sabe? É um autor bacana, um cara assim estudioso, um cientista, chamado Allan Kardec. Né? O escrito dele assim é meio antigo, tem uns 100 anos, né? Mas vale a pena, não está ultrapassado não. Gênesis, capítulo 14. Logo o iniciozinho. Quando vocês começarem a ler, vocês vão perceber a integração. Por que a prece tem esse movimento? Porque tudo o que não é espírito e nem Deus é matéria. É matéria que vem do fluido cósmico universal. Em várias modificações, em vários estados, em várias transformações. E quando a gente está falando de espírito, a gente está falando de capacidade de manipulação desse fluido cósmico universal com o pensamento. É por isso que a física quântica diz que uma vez nos relacionando, tendo trocado alguns elétrons, acabou. Estamos ligados para o resto da eternidade. Porque estamos imersos, nós nos relacionamos através dessa matéria. E esse é o objetivo. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nos ensinou Jesus. Nos convocando a estreitarmos essas relações e a ampliarmos essa ideia do próximo, não apenas para os nossos núcleos familiares, mas para todos aqueles que cruzam o nosso caminho. E aos poucos, com o passar do tempo, com o envelhecimento dos espíritos, nós vamos ter trocado elétrons com todos os espíritos. E estaremos trocando elétrons com o universo de uma forma ampla. E estaremos conscientes da perfeita integração que temos com todo o universo. E aí seremos capazes de compreender essa percepção de que quando o Criador respira, nós trabalhamos. Porque nós perceberemos este movimento de aproximação, de acolhimento do Criador, e seremos capazes de perceber este movimento de expiração que cria, que coloca no universo mais matéria e mais espíritos, mais princípios inteligentes para aprenderem a ser felizes.
e sentiremos-nos unidos. Mas isso bem lá para frente, quando formos espíritos perfeitos. Por hora, nós vamos exercitando com quem está próximo da gente. E a prece, ela vai funcionar com esse objetivo, de nos ligar a tudo. Porque afinal de contas, se eu tivesse proposto a dinâmica de olharmos para o nosso mentor espiritual e cumprimentá-lo, seríamos capazes? Tá bom, os médiuns, videntes, os médiuns ostensivos, talvez. Mas a grande maioria da plateia aqui seria incapaz sequer de imaginar se o mentor espiritual está presente ou não. É certo que nós sabemos que ele está ligado por um pensamento com a gente. E aí a ciência da coisa. Eu posso me ligar com o Marcelo pela prece. Aliás, a gente está ligado, viu? A gente está muito ligado. Porque a gente está compartilhando a mesma reunião, os mesmos propósitos, os mesmos objetivos. Fizemos prece junto. Ó. Essa é a ideia. Mas a gente pode se ligar também com o mundo invisível através dessa prece. E se a gente estiver treinadinho, a gente vai percebendo que não só de espinhos se faz a vida. Que no topo desse caule de espinhos existem rosas, existe perfume, existem cores, existe beleza. E que na raiz desse caule que contém os espinhos, existe uma malha intrincada de raízes que faz com que aquela plantinha se relacione, aquela roseira se relacione com a terra onde ela está fincada. Que ela troque fluidos com a natureza. Que ela até se entrelace com outras plantas. E aí a gente percebe que o espinho é só um detalhe. Esse contato com o mundo espiritual, ele nos é essencial, principalmente com o mundo espiritual superior. Porque é ele que nos ajuda a percebermos o perfume das coisas, a grandiosidade da vida em que estamos inseridos. É exatamente esse contato que nos aproxima da nossa aspiração de sermos felizes, porque reforça constantemente a certeza de que seremos felizes em algum momento. É uma questão de tempo, é uma questão de esforço, é uma questão de empenho, é uma questão de trabalho. Trabalho constante, trabalho árduo. Porque para aquela flor colocar, aquela roseira colocar aquela flor linda e maravilhosa, aquela não, aquelas, né? Porque uma roseira não põe uma rosa só. Gente, que esforço, hein? Já pararam para pensar nisso? Dá trabalho, né? Para ela se manter viva e chegar naquele tamanho, quantos meses de trabalho árduo, lançando seus tentáculos para dentro da terra, para buscar os sais ácidos necessários ao crescimento, para buscar a água refrescante. Quantas folhas teve que criar para ser capaz de recolher a energia solar necessária para fazer a síntese daqueles sais ácidos e da água, para lançar a flor com seu perfume. É trabalhoso, exige dedicação, exige muito trabalho. Por isso estamos reunidos aqui. Por isso que cada um de nós é convocado à prática da caridade, porque fora da caridade não há salvação. Porque o nosso objetivo, na realidade, é nos integrarmos a essa malha da vida e assumirmos o papel mais belo possível dentro dos recursos que nós temos. Mesmo que estejamos no pântano, porque no pântano também brotam belas flores, no pântano também temos um intrincado sistema relacional e que se nos despojarmos de nossos olhares preconceituosos, veremos que talvez seja um sistema ainda mais complexo do que o de uma pradaria, de um campo descoberto. Ali é a vida. Vida em abundância,
vida em plenitude, que faz do lodo, que faz da umidade, que faz daquele mau cheiro um verdadeiro lar, que transforma e que garante que os ecossistemas à sua volta funcionem, que garante a produção de alimentos para diversos animais, que garantem o equilíbrio da vida no entorno. Estamos aí protegendo ou tentando proteger os nossos manguezais. O manguezal nada mais é do que um pântano metido a besta. Fedorento, feio, cheio de lama, mas vital a nossa vida. Tudo tem um propósito. Tudo tem um trabalho a ser cumprido. Tudo tem uma função a ser exercida na vida. E talvez a grandiosidade dessa lição, eu não sei se tem o autor aqui, Manot, em Bordeaux, de 1862, que é o item 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, que é a primeira parte do nosso estudo. Ele nos traz de uma forma belíssima, porque ele nos diz o seguinte: prece, oração, não é apenas um movimento mental em que asserenamos nossa alma e elevamos o nosso pensamento para buscar o contato com os espíritos superiores. Esse movimento é necessário. Esse movimento precisa acontecer sim. Porque constantemente precisamos lembrar que somos espíritos imortais. Agradecer a grandiosidade de podermos acordar num dia de manhã, após uma noite de reencontros com os nossos queridos, de trabalhos, de instruções, de repouso. O movimento de nos propormos mentalmente ao dormir, para que possamos ser levados para lugares onde possamos engrandecer nossas almas. O movimento de nos colocarmos à disposição para perceber, não receber, perceber os recursos colocados à nossa disposição para crescermos. Mas ele diz que não é só esse estado que é necessário para que a prece seja eficiente. E nos convida ao trabalho. O trabalho edificante. O trabalho do dia a dia. Somos motoristas de ônibus? Então que sejamos bons motoristas de ônibus. Somos condutores de elevadores? Que sejamos bons condutores de elevadores. Somos médiuns? Que sejamos bons médiuns. Nos dedicamos como engenheiros, como médicos? Que sejamos bons engenheiros, bons médicos. Dedicados a essa percepção de que a nossa atuação no mundo, à medida que seja feita de forma ética, de forma plena, integrada com essa perspectiva da vida espiritual, estabelecerá um ambiente saudável e profícuo de crescimento espiritual. Aí eu lembrei nessa história do espírito Baltazar, isso já tem um bocado de ano. Nós estudamos no encontro de mediunidade aqui na casa, tem muito tempo isso já. E nesse estudo, o espírito Baltazar nos falava do estado de prece. Que não é o movimento de estarmos orando, pensando e verbalizando pensamentos, orações. Mas é esse movimento de tentarmos fazer o melhor possível, de oferecermos flores, de colocarmos à disposição do mundo o melhor que temos dentro de nós, mesmo que sejam espinhos. Que possamos nos dedicar na manutenção de nossas vidas, na garantia, na perpetuação de nossa espécie, na segurança de nossa família, mas que possamos também nos dedicarmos à oferta para os estranhos e para todos aqueles que estão à nossa volta, do melhor que nós podemos fazer. Este exercício
é o exercício da prece eficiente que é trazida no item 22. Que nossos dias, cada um deles, possa ser plenamente repleto de dedicação intensa ao cumprimento de nossas funções sociais, sejam elas quais forem, estejamos nós, aonde quer que estejamos. Esse é um movimento de prece. A transformação de nós mesmos através do cumprimento de nossa função no mundo. Percebendo essas inter-relações, nos dando as mãos, trocando sorrisos, sabendo o nome daqueles com quem nós nos relacionamos, conhecendo suas histórias, entrelaçando-nos uns aos outros e abrindo espaço para que possamos viver em plenitude essa relação. À medida que nós nos tornamos mais capazes de fazer esse exercício, nos aproximamos dessa fala de Santo Agostinho e vamos percebendo a grandiosidade da vida que nos cerca, ou melhor, a grandiosidade da vida em que estamos inseridos, porque nós fazemos parte desse ser coletivo chamado universo. E à medida que nós nos integramos a ele, as energias fluem de uma forma intensa, energizando, vivificando a nossa existência, significando a nossa possibilidade espiritual, ampliando a nossa capacidade de percepção, para que não estejamos mais atrelados apenas à perspectiva dos espinhos, para que possamos enxergar também as flores que a vida nos oferece, para que possamos sentir o cheiro dessas flores e dizermos, ok, faz parte o espinho, mas que bom, porque junto com ele veio uma trama que se liga à vida e veio um gesto de beleza perfumada que faz com que valha a pena. Paz bem a todos.